Olá, meus amores! Vamos para mais uma videoaula? Hoje vamos retomar um pouquinho o nosso conteúdo de história. No capítulo 1, descobrimos que todo mundo tem uma história. Mas o que é história? História narram acontecimentos que possuem personagens reais e também imaginários. Ela é uma ciência que investiga o passado para compreendermos melhor o presente. A pessoa que investiga o passado é chamado de historiador. Ele é como se fosse um detetive, que reúne todas as pistas chamadas de fontes históricas e a partir daí constrói a história. A história ela é muito importante, pois ela nos ajuda a compreender melhor, através dos vestígios do passado, o nosso presente. As fontes históricas podem ser escritas, como cartas, e-mails, ou não escritas, como objetos, fotografias. Veja um exemplo que eu trouxe para vocês. É um ferro bem antigo. Este ferro é uma fonte histórica não escrita. E este documento é uma fonte histórica escrita. Sabemos que todo mundo tem a sua própria história. Isso acontece porque somos únicos e somos inseridos em uma sociedade. Logo, quando nascemos, recebemos a nossa marca, aquilo que identifica quem você é. É o seu nome. E junto com o seu nome vem o sobrenome, que indica qual família fazemos parte. Então, nossos pais fazem o primeiro documento, chamado certidão de nascimento. Através da certidão de nascimento, podemos fazer todos os outros documentos, como, por exemplo, a carteira de trabalho, que vai ter a sua vida profissional. Podemos tirar passaporte para viajarmos para onde quisermos. Além do passaporte e da carteira de trabalho, temos outros documentos como identidade, CPF, título eleitoral. Cada documento tem a sua função. Vocês já perceberam que o tempo nunca para? Hoje, o dentinho que cai, passando os dias, ele vai nascer. É um corte de cabelo que modifica e uma roupa também. Dividimos o tempo em passado, presente e futuro. Passado é o que já passou. Presente é o dia de hoje, são os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo agora. E o futuro é aquilo que a gente olha lá na frente. Então, por exemplo, quando eu for para o 9º ano, eu vou para o NR. Isso é o nosso futuro. Nós, seres humanos, estamos sempre tentando controlar o tempo. Para isso, nós usamos o calendário, o relógio, e criamos a nossa rotina. A rotina ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Chega de falar de passado, chega de falar de coisas passadas, de fontes históricas. Vamos falar de uma coisa muito legal, de uma fase em que você está vivendo hoje. Essa fase é chamada de infância. Mas eu quero fazer uma pergunta. Será que todas as crianças do mundo vivem da mesma forma que você? Acho que não, né? As crianças pelo mundo têm hábitos e costumes diferentes uma das outras, porque dependem do local onde elas vivem. Pense e responda. Para você, o que é ser criança? Vamos conhecer um pouco mais das crianças pelo mundo? As crianças possuem hábitos conforme o local que ela vive. Então, crianças que vivem em grandes cidades possuem os mesmos hábitos das crianças que vivem no campo? E será que possuem os mesmos hábitos das crianças que vivem no litoral? Será que elas possuem os mesmos hábitos das crianças indígenas? Não, cada criança adquire os seus próprios hábitos conforme o local que ela vive.
Além do local onde ela vive, as crianças também modificaram o modo de viver com o passar do tempo. Aprendemos então que o modo que cada criança se comporta está relacionado com o local onde ela vive e também com o tempo em que ela vive. Mas uma coisa é certa, toda criança gosta de brincar, de se divertir e aprender. Isso quer dizer que algumas características são comuns em todas as crianças, independente do local onde ela vive. Ainda bem que o tempo está sempre modificando as coisas, porque há centenas de anos atrás, crianças não tinham a mesma liberdade que as crianças de hoje em dia têm. Elas viviam como mini adultos, vestiam roupas que pareciam muito com as roupas de adulto e também faziam os mesmos programas dos adultos. E imagine só, criança era educada em casa, não podia, não tinha escola, não convivia com coleguinhas. Ainda bem que o tempo continuou passando e perceberam que a criança tinha necessidades próprias. Você já parou para pensar nas coisas que são importantes para as crianças crescerem saudáveis e felizes? Pense bem, o que toda criança tem direito? Toda criança tem direito a uma casa, tem direito à saúde, tem direito de frequentar a escola, tem direito ao amor, ao carinho. Criança tem direito de brincar, de ser feliz. Criança tem direito de frequentar a escola, mas nem sempre foi assim, acreditam? Hoje existem leis que garantem os direitos das crianças e dos adolescentes. Mas quando essas leis não existiam, as crianças precisavam começar a trabalhar desde muito cedo. Era muito comum crianças trabalharem em fábricas para ajudar no sustento da família. Apesar de hoje existirem as leis que garantem os direitos das crianças, ainda assim encontramos situações em que este direito está sendo violado. Por exemplo, quando crianças saem para a rua para vender balas, limpar vidros, ela está deixando de exercer o seu direito. Ela está deixando de fazer aquilo que uma criança deveria estar fazendo, que é estudar, brincar, se divertir, receber carinho e respeito. Pense um pouco, o que você acha das crianças que não têm o seu direito respeitado? Isso está certo? Será que podemos fazer algo para melhorar essa condição? Onde a criança, há brinquedo. E é claro que o brinquedo também, com o passar do tempo, modificou. Antigamente, as brincadeiras mais comuns eram bola, bolinha de gude, peão, barquinho. Hoje em dia, as crianças são cercadas de eletrônicos. Sabem, na época da tia Pati, os brinquedos eram feitos em casa. Eu adorava ir no quintal, pegar a espiga de milho e transformá-la em uma boneca. Os meninos construíam carrinhos com potinhos de Danone e de iogurte. Era muito divertido. Hoje em dia não. Hoje em dia os pais vão nas lojas e compram os brinquedos. Ah, mas fala sério, gente. É muito legal quando a gente pode construir o nosso próprio brinquedo, né? E as brincadeiras? Que delícia! Pular corda, amarelinha, esconde-esconde, tudo era uma festa. Hoje em dia, muitas famílias procuram passar essas brincadeiras para os seus filhos. E isso é muito legal e muito importante também. Sabem por que é tão legal as brincadeiras de antigamente? Porque não tinha jeito de brincar sozinho. Era necessário reunir o maior número de crianças possíveis. E aí ficava bem legal, bem divertido, com vários amigos. Todo este conteúdo está no capítulo 2 do nosso livro de história. Aproveite o seu tempo em casa com a família e leia página por página, sublinhando aquilo que você também achar importante. E vamos aos poucos fazer todas as atividades. Um beijo bem grande, estou morrendo de saudade de você.